Bom dia a todos, mais um evento oficial e anual do IBDAFT. Eu sou o Marcelo Harada e eu vou conduzir, então, a abertura da solenidade de entrega do troféu Juristas de Destaque de 2022. Os juristas homenageados de hoje, professor Adilson Dallari, o professor Eduardo Jardim, o professor Léo da Silva Alves, o professor Robson Maia Lins e o ministro Sidney Sanches. Convido agora o presidente do IBDAFT, o professor Kiyoshi Harada, e também o professor Francisco Pedro Jucá para a composição da mesa. E pedimos, então, ao doutor Kiyoshi que proceda à abertura do evento de cerimônia do dia de hoje. Bom dia a todos. Muito bom dia a professor Adilson Dallari, Eduardo Marcel Ferreira Jardim, Léo da Silva Alves, Robson Maia e ministro Sidney Sanches. Este evento é uma realização conjunta do IBDAFT com a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, sempre representado pelo deputado estadual Paulo, esqueci o nome, Paulo Coelho Júnior. Infelizmente, por um imprevisto de última hora, ele não conseguiu comparecer a esse evento de hoje, de maneira que irei acumular as funções também do deputado Paulo Coelho. Primeiramente, vamos considerar a homenagem ao professor Adilson Dallari. Farei a entrega do troféu e do diploma. Um momentinho só. É que com tantas homenagens que eu fiz nesses últimos dias, acabei esquecendo de deixar aqui à minha mesa o troféu correspondente ao Prêmio Jurista de Destaque de 2022. Mas agora consegui trazê-lo. Então, vamos fazer, primeiramente, a entrega formal do diploma ao professor Adilson Abreu Dallari. Esse diploma aqui. Não sei se dá para ver. Então, Jurista de Destaque de 2022. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e o Instituto Brasileiro de Estudo de Direito Administrativo, Financeiro e Tributário, IBDAFT, conferem ao professor Dr. Adilson Abreu Dallari o diploma de Jurista de Destaque, pelo seu excepcional brilho e desempenho em suas atividades profissionais, concorrendo para o aprimoramento das instituições jurídicas do país. São Paulo, novembro de 2022. Paulo Correia Júnior, deputado estadual, Kiyoshi Harada, presidente do IBDAFT. Em seguida, eu passo a fazer a entrega do troféu de Jurista de Destaque de 2022 ao professor Adilson de Abreu Dallari. Está anunciando, Marcelo? Bom, como já foi oferecido, então, as homenagens ao professor Adilson, faremos, então, uma breve leitura do invejável currículo do professor, o professor Adilson Abreu Dallari, PUC de São Paulo, professor titular de Direito Administrativo da PUC, advogado e consultor jurídico, é membro do Conselho Científico da Sociedade Brasileira de Direito Público, membro do Conselho Superior de Orientação do nosso Instituto, o IBDAFT, e possui diversas obras publicadas por diferentes editoras. Parabéns, então, ao professor Adilson, ao nosso primeiro homenageado do dia de hoje.
O nosso segundo homenageado é o professor Eduardo Marcial Ferreira Jardim, que é doutor pela PUC de São Paulo, ex-professor de Direito Administrativo da Universidade Mackenzie, professor emérito da Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie, é advogado, parecerista, membro do Conselho Superior e de Orientação do nosso Instituto IBEDAFT e também possui várias obras publicadas. Passo, então, agora a palavra ao presidente do IBEDAFT para a entrega do diploma e troféu. Diploma outorgado ao professor Dr. Eduardo Marcial Ferreira Jardim. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e o Instituto Brasileiro de Estudo de Direito Administrativo Financeiro e Tributário, IBEDAFT, confere o diploma de jurista de destaque de 2022 ao professor Dr. Eduardo Marcial Ferreira Jardim pelo seu excepcional brilho e desempenho em suas atividades profissionais, concorrendo para o aprimoramento das instituições jurídicas do país. São Paulo, novembro de 2022, assinado Paulo Coelho, Correia, deputado estadual, Quioche Arada, presidente do IBEDAFT. E agora faço a entrega do troféu Jurista de Destaque de 2022 ao professor Eduardo Jardim. Posso agradecer? Está focalizando? 3 palavras. Quero expressar o meu desvanecimento pela honrosa homenagem, reconhecer a responsabilidade que ela, digamos, transmite e comunica no presente para o porvir, com relação a nós todos, e, sobretudo, meus agradecimentos à entidade da qual participo, o IBEDAFT, ao professor e presidente Arada, ao deputado da Assembleia de São Paulo, e devo ainda reafirmar que a honra é redimensionada por integrar uma pleiade de juristas de prol, todos aqui presentes, que, de alguma maneira, representamos, ou nos esforçamos para representar, assim, um segmento de acadêmicos que pugnam pelo aprimoramento permanente do direito, questionando sempre com responsabilidade e apresentando sugestões e propostas para o persistente labor exegético e criação da norma geral abstrata, bem como a concreta individual. Saudações cordiais a todos. Mais uma vez, digo que me sinto até emocionado com a gentil homenagem. Muito obrigado. Parabéns ao professor. Vamos agora passar para o terceiro homenageado de hoje, o doutor Léo da Silva Alves, advogado, conferencista nacional e internacional, professor de Direito Disciplinar em cursos de pós-graduação em escola de governo, escolas da magistratura, escola de contas e de academias, presidente da Rede Internacional de Excelência Jurídica, membro do Conselho Superior e de Orientação do nosso Instituto IBEDAFT, e também possui inúmeras obras publicadas. Então, o presidente fará a entrega do diploma e do troféu. Jurista de destaque de 2022, outorgado ao professor Léo da Silva Alves. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e o Instituto Brasileiro de Estudo de Direito Administrativo, Financeiro e Tributário, IBEDAFT, confere o diploma de jurista de destaque de 2022 ao professor Dr. Léo da Silva Alves, pelo seu excepcional brilho e desempenho em suas atividades profissionais, concorrendo para o aprimoramento das instituições jurídicas do país. São Paulo, novembro de 2022. Assinado Paulo Correia Júnior, deputado estadual, e Quioche Arada, presidente do IBEDAFT. Dá para focalizando, Marcelo? É que quando você aproxima da tela, ela fica apagada. Você tem que deixar na posição que você está. Você não pode aproximar da câmera, senão ela não aparece.
Em seguida, faço entrega do Troféu Jurista de Destaque de 2022 ao professor Léo da Silva Alves. Muito bem, parabéns ao professor. Lembrando que no final, os homenageados terão um tempinho aí para suas considerações finais. E passamos, então, para o quarto homenageado do dia de hoje, o doutor Robson Maia Lins, doutor em Direito, professor nos cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado da PUC de São Paulo. O doutor Robson ele é ex-conselheiro do Conselho Nacional de Educação e também possui inúmeras obras publicadas. Farei a entrega do diploma Jurista Destaque de 2022 ao professor Robson Maia Júnior. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e o Instituto Brasileiro de Estudo de Direito Administrativo, Financeiro e Tributário, IBDAFT, confere o diploma de Jurista de Destaque ao professor Robson Maia Lins pelo seu excepcional brilho e desempenho em suas atividades profissionais, concorrendo para aprimoramento das instituições jurídicas do país. São Paulo, novembro de 2022, assinado Paulo Correia Júnior, deputado estadual, e Rocha Arada, presidente do IBDAFT. Parabéns ao doutor Robson. E, por fim... A seguir, farei a entrega do Troféu Jurista de Destaque de 2022 ao professor Robson Maia. Parabéns ao doutor Robson. E, por fim, o nosso último homenageado, o ministro Sidney Sanches, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ex-presidente do Conselho Superior de Estudos Legislativos e Jurídicos da Fiesp, parecerista em Direito Público, consultor jurídico do escritório Trent Rossi Watanabe, membro do Conselho Superior e de Orientação do nosso Instituto IBDAFT, e o ministro possui várias obras publicadas. Com grande honra que eu faço a entrega desse diploma de Jurista de Destaque de 2022 ao meu particular amigo e ministro, Sidney Sanches, que tem acompanhado a nossa vida acadêmica por longos anos. Por suas honradas mãos, eu fui levado a compor o Conselho do Conselho Superior de Estudos Jurídicos e Legislativo da Fiesp. Então, passo a fazer a leitura do diploma. Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Instituto Brasileiro de Estudo de Direito Administrativo, Financeiro e Tributário, IBDAFT, confere o diploma de Jurista de Destaque de 2022 ao ministro Sidney Sanches, pelo seu excepcional brilho e desempenho em suas atividades profissionais, concorrendo para o aprimoramento das instituições jurídicas do país. São Paulo, novembro de 2022, assinado Paulo Correia Júnior, deputado estadual, e Rocha Arada, presidente do IBDAFT. Em seguida, tenho a honra de fazer a entrega do troféu Jurista de Destaque de 2022 ao ministro Sidney Sanches. Parabéns, então, ao nosso querido ministro Sidney Sanches. E passaremos, então, as palavras dos homenageados pela ordem das homenagens, começando pelo professor Adilson Dallari. Eu me sinto muito honrado com essa homenagem, dada a relevância das entidades que estão outorgando. A Assembleia Legislativa de São Paulo tem se caracterizado pela seriedade do trabalho, pela produtividade, pela responsabilidade e desempenha um papel importantíssimo, realmente, no governo do Estado de São Paulo. O IBDAFT, Instituto Brasileiro de Estudos de Direito Administrativo, Financeiro e Tributário, só pelo nome já mostra muito a importância que tem no cenário nacional. Quer dizer, é uma entidade cultural que cuida do desenvolvimento do direito público, da administração pública, daquela atividade da qual depende a qualidade de vida da população.
Então, é muito importante o aprofundamento desses estudos. O nosso fundador, professor Kiyoshi Harada, está de parabéns pela iniciativa, pela maneira que vem conduzindo o Instituto e, inclusive, especialmente, a revista do Instituto. Enfim, esta homenagem é muito gratificante, porque é um reconhecimento, de alguma forma, de um trabalho que começou lá longe e foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Creio que o trabalho do Instituto e esta homenagem devem servir como um estímulo, um incentivo aos jovens que estão começando a carreira na magistratura e na literatura do direito. Eu me lembro do tempo em que exercia a simples função de professor de Direito Administrativo da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, em companhia do ministro Sidney Sanches. O que eu quero dizer é que nós começamos lá atrás. Eu e o ministro éramos simples professores, e hoje ele é uma pessoa de uma projeção fantástica, atingiu o máximo na magistratura brasileira, conduziu magnificamente o Conselho Superior de Estudos Jurídicos da Fiesp, e portanto, para mim, especialmente, mais gratificante ainda estar na companhia de pessoa tão ilustre e dos demais outorgados, todos eles figura de destaque no mundo jurídico. Eu agradeço, portanto, muitíssimo, de coração e com muita emoção, à Assembleia Legislativa e ao IBEDAFT pela honrosa homenagem. Muito obrigado. Agradecemos ao professor Adilson Dallari, parabéns mais uma vez, e agora com a palavra o professor Eduardo Jardim. Professor Eduardo? Sim, estou tentando... desbloqueei. Bem, como eu já me manifestei, eu vou circunscrever uma segunda manifestação de forma bem sucinta, relembrando e reafirmando o regozijo pela honrosa e importante homenagem. Mais uma vez, devo dizer, da minha honra em compartilhar desse evento importante com esse grupo de notáveis juristas, vários com os quais já tive convivência no passado e ainda tenho no presente. Com o professor Dallari já participamos de bancas em comum, trabalhamos com o professor Santo Antônio, ou ao lado, ou com ele, com o professor Harada, com todos, enfim. O professor Jucá, só o professor Léo, que estou tendo a alegria de ver agora, conheço a sua obra, mas não trabalhamos, não tivemos uma convivência presencial. Mas espero que oportunamente venhamos a fazer. Então é isso, o meu projeto, até procurando cumprir a responsabilidade por mais essa homenagem, por mais esse troféu, será continuar questionando e pesquisando o direito, analisando de forma crítica, respeitosa e contundente aquilo que, a meu ver, traduz uma produção da pior qualidade do direito em termos de norma geral abstrata e também concreto individual. Algo assim teratológico, como orçamento secreto, decreto presidencial, perdoando indevidamente uma conduta antidemocrática, até terrorista, revogando absurdamente decisão do Supremo, como se o Executivo tivesse poder revisor de decisão do Supremo Tribunal Federal. O próprio Supremo, a Corte, o Pretório Excelso, agora cogitando, ainda que de maneira pálida, relativizar a coisa julgada. Ainda, é claro que aqui não vamos adotar uma postura professoral, mas não posso deixar de refletir neste momento algumas absurdidades que nos preocupam e nós todos enfrentamos, cada qual por um ângulo, pela sua pesquisa pontual,
analisamos e enfrentamos com coragem esse tipo de assunto da maior importância para o interesse público. Então, um outro ponto, para concluir essa breve, já até me estendi além do que queria, essa contradiction in terminis seria, por exemplo, o DIFAL, a Diferencial Alíquota do ICMS. Vejam, o Supremo do ministro Sidney não faria o que fez este. Tenho certeza disso. Convênio, que é ato do Poder Executivo, aumentou a alíquota do ICMS de operação interestadual destinada a contribuinte, a não contribuinte, o que já é uma contradição. Quem não é contribuinte não pode ser contribuinte. Aliás, na década de 60, o ministro Luiz Gallotti, numa decisão memorável, emendou: não pode a lei, eu diria, não pode o julgador chamar de renda o que não é renda, de contribuinte que não é contribuinte, sob pena de desestabilizar, de instabilizar o direito e toda a razão de ser da ordem normativa. Então, de fato, foi criado por ato do Poder Executivo, contrariando a estrita legalidade. O Supremo reconheceu depois de 5 anos, mas disse: tudo bem, vamos modular que quem pagou está pago, está tudo certo. Quer dizer, é uma loucura. E a lei criada neste ano estabeleceu uma noventena, uma anterioridade nonagesimal para um imposto que, segundo a Constituição, a anterioridade anual, conjugada com a noventena. Então, há muito, quer dizer, o campo de contribuição que podemos dar e procuramos dar por trabalhos e aulas e questionamentos realmente não tem finitude. E é importante que tenhamos nós, a nossa academia e outras, que façam o seu trabalho, que o Brasil precisa demais de reflexão verticalizada, densa, consistente, para contribuir para mudar esse cenário. Muito bem, saudações a todos, o meu regozijo imenso, agradecimento enorme, e eu poderia dizer que, em termos acadêmicos, até de vida, é um dos dias marcantes e memoráveis, mais felizes deste ano, cujo crepúsculo se avizinha. Abraço a todos, saudações cordiais. Obrigado. Agradecemos, então, as palavras do professor Eduardo, e agora com a palavra o professor Robson Maia. Muito bom dia a todos. Peço licença para saudá-los na pessoa do ministro Sidney Sanches, de quem sou fã incondicional, da sobriedade dos seus votos, dos seus ensinamentos, da descrição que sempre manteve no Poder Judiciário e que sempre iluminou os outros órgãos que estão próximos da Justiça, Ministério Público, Advocacia e todos os outros que gravitam em torno da Justiça. Eu fico particularmente feliz por essa homenagem, principalmente de onde vem, como disse o professor Adilson Dallari, né? Vem da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e do prestigiado Instituto Brasileiro de Estudos de Direito Administrativo, Financeiro e Tributário. Eu que fiz a minha carreira desde estágio, sempre em Direito Tributário, depois mestrado, doutorado na PUC, depois professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sempre ligado a esse eixo que o Instituto trata. Por uma ocasião do destino, estava eu no Conselho Nacional de Educação quando veio o pleito para que o direito financeiro fosse disciplina obrigatória. Eu exercia a presidência do Conselho Nacional de Educação e não tive dúvida de, em 40 dias, tocar esse projeto e tornar a disciplina obrigatória no currículo das universidades e faculdades brasileiras, né? Já chegava a hora de dar essa dignidade, de fazer com que os alunos de graduação tivessem a oportunidade de, seriamente, tratar do direito financeiro como uma disciplina que merecesse a obrigatoriedade durante os 5 anos da faculdade. E agora me vejo sendo homenageado pelo Instituto Brasileiro de Estudos de Direito Administrativo, Financeiro e Tributário, e também pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E aqui tem um outro ponto que eu fico particularmente feliz. Eu não sou paulista, eu sou do Rio Grande do Norte, sou do Nordeste,
E hoje recebo aqui também da Assembleia Legislativa, e quero cumprimentar a Assembleia na pessoa do deputado Paulo Correia Júnior, aqui representado pelo presidente do Instituto, o professor Quioche Arada. Então, eu também, que venho de outras terras, sinto-me acolhido, sinto-me com o coração massageado de ser homenageado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que representa o povo do Estado de São Paulo. Fico particularmente feliz, honrado e estendo a todos os meus conterrâneos nordestinos essa homenagem que recebo, alegremente recebo, e que espero contribuir, espero que esteja à altura do Estado de São Paulo e à altura do Instituto Brasileiro de Estudos de Direito Administrativo, Financeiro e Tributário e de todos aqueles que integram esse instituto, de forma que eu possa não desmerecer em nenhum momento no futuro esta homenagem. Muito obrigado, agradeço a todos, fico sensibilizado e me coloco à disposição das duas instituições para aquilo que eu puder servir no futuro em matéria de direito. Muito obrigado, um abraço a todos. Agradecemos as palavras do professor Robson, e agora com a palavra o professor Léo da Silva Alves, já pedindo perdão pela inversão aqui da ordem, professor. Minha saudação de afeto, minha saudação de admiração particular ao presidente do Instituto, nosso querido unanimidade, querido professor Quioche Arada, produtor da cultura e distribuidor de gentilezas. Senhores homenageados pela Assembleia Legislativa do rico Estado de São Paulo, que contém na sua bandeira o mapa do Brasil, simbolizando talvez que em São Paulo caiba o sentimento de todos os brasileiros. E partindo também do Instituto Brasileiro, que trata dessas áreas tão sensíveis ao direito e à sociedade sobremaneira nas ações públicas, o direito administrativo, o direito tributário e o direito financeiro. Minhas respeitosas homenagens às suas excelências, o ministro Sidney Sanches, ao professor Adilson Dallari, ao professor Marcelo Jardim, ao professor Robson Maia Lins. É muito significativa essa solenidade pelo nível dos 4 homenageados com os quais divido esse espaço, pela generosidade de quem outorga a honraria, pela compensação intelectual, por que não dizer a quem é agraciado, pelo simbolismo de apreço à ciência e de valorização à ética e aos princípios que unem aqueles que são os verdadeiros operadores do direito. Nós estamos, isso creio todos percebem, estamos em uma sociedade de conflitos, aqui e no mundo. À beira dos 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ainda temos desafios que podem ter rótulos diferentes, mas que, na essência, continuam a ferir a dignidade das pessoas. Pela discriminação, pelas desigualdades, pelos conflitos armados, pelos déficits democráticos, pela fragilidade das instituições, pela carência de ações públicas que enxerguem a pessoa humana não como objeto, mas como sujeito e como destinatário dos recursos do Estado. Essa honraria agrega, une e mostra que vale a pena perseguir os bons primados, pelo menos para o alívio da nossa consciência. Essa solenidade valoriza também o jurista como um artesão da ciência, que opera o direito com as mãos e com o coração.
Cumprimento a todos, organizadores e homenageados, e aqui estendo ao Dr. Marcelo Harada, que está a conduzir muito bem a parte operacional dos trabalhos. Cumprimento a todos, enfim, que sabem que o direito não é torto, que não pode ser usado para agasalhar a iniquidade, nem para ferir com a sua espada a alma dos inocentes. O direito não admite serviçais da inutilidade. O direito privilegia a inteligência, não a esperteza. Os juristas não se conformam. Os juristas reformam. Os juristas não trabalham para a satisfação de egos engomados e não têm compromissos com equívocos. Os juristas não copiam, criam. Os juristas não se acomodam, por vezes incomodam. Os juristas, a exemplo do professor Kiyoshi Harada e dos homenageados com os quais privilegio-me estando ao lado, produzem ciência própria, expressam-se pelas suas convicções e, portanto, não se veem obrigados a lubrificar as vaidades alheias. Dito isso, minha gratidão particular, minha emoção por dividir esse espaço com nomes tão nobres, tão relevantes, cuja doutrina orientam o meu trabalho. Minha reverência a todos e que Deus nos mantenha úteis, operando uma ciência que é jurídica, humana e social. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do professor Léo e, por fim, passamos a palavra ao ministro Sidney Sanches. Meus cumprimentos iniciais a todos os homenageados que compartilham comigo este momento. Momento que me traz um grande agradecimento à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e ao IBDAFT, em particular ao meu querido amigo Kiyoshi Harada. Agradeço as bondosas referências que os homenageados fizeram a meu respeito. Eu, na verdade, nunca me senti um jurista. Eu sempre me preparei para ser juiz. Na verdade, a minha escolha pela magistratura começou quando eu era um adolescente, um pré-adolescente, porque eu trabalhava como datilógrafo num cartório do registro de imóveis e inquéritos policiais no interior de São Paulo, na cidade de Pitangeiras. Eu tinha 11 anos quando comecei, depois aprendi a escrever à máquina mecânica e comecei os filhos do serventuário eram advogados. Um era promotor e outro advogado. E o advogado tinha sempre petições para fazer. E depois que eu me tornei um bom datilógrafo, ele usava a minha datilografia. Eu comecei a datilografar petições muito cedo. Eu nem sabia o que estava escrevendo. Mas, a partir dali, o meu convívio foi com juízes, promotores e advogados. Porque do cartório do registro de imóveis fui para o cartório do primeiro ofício, esse do fórum. E ali comecei a lidar com inventários, partilhas, com ações de desquite, naquela época era desquite. E convivi com promotores, com delegados de polícia, com advogados e juízes. Eu não sei por quê. Eu me entusiasmei tanto
pela carreira do juiz, do promotor, do advogado, que eu inicialmente vacilei. O que é que eu realmente quero ser? E fiz a opção pela magistratura desde adolescente. Após ter datilografado um livro sobre jurisprudência do Código Penal, elaborada pelo então juiz de Pitangueiras, Valentim Alves da Silva. A partir daí, pensar em um curso, porque não havia nem ginásio em Pitangueiras. Meu ginásio foi feito em Araraquara. E o curso prático também. E depois, emprego em São Paulo, pensão em São Paulo, cursinho em São Paulo, e preparo para a Faculdade de Direito. Ingressei na Faculdade de Direito na turma de 1958. Convivi com os colegas mais ilustres e conheci os maiores juristas da época, os grandes professores que faziam palestras na Faculdade de Direito. Mas a minha ideia fixa era a magistratura. Estava até bem em termos de vencimento de advocacia quando insisti em fazer o concurso. Passei no concurso de 1961 e tomamos posse em 18 de janeiro de 62. Fui designado, como era o juiz substituto da época, ainda hoje, para comarcas maiores, para conviver com magistrados mais experientes. Então, eu fui para o ABC. Trabalhei em Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, e, naquela época, me envolvia também Guarulhos. E em São Bernardo do Campo, até residi com a família. E daí, a minha carreira para o interior. E é sempre difícil explicar para as pessoas que não têm bem conhecimento do que é o juiz, o advogado, o promotor. Que promoção é essa? Eu era juiz substituto no ABC, nas grandes cidades da São Paulo, e fui promovido a primeira infância em São Bento de Sapucaí. Lá na Mantiqueira, cidade que sequer asfalto tinha, e na qual se ia por estrada de terra. Lá a primeira infância. Segunda infância, Guararapes. São Bento por aí, ao lado ali de Santo Antônio do Pinhal, de Campo de Jordão. E fui para a segunda infância, Guararapes, vizinha de Araçatuba, noroeste do Brasil. Depois Itapeva, abaixo de Itapetininga. Depois substituto da capital, titular da capital, substituto de segunda instância, juiz de alçada criminal, juiz do primeiro tribunal de alçada civil e Tribunal de Justiça, desembargador do Tribunal de Justiça. Foi nessa ocasião que foi nomeado pelo presidente da República, então, na época, Figueiredo. O nome todo agora não está me ocorrendo. Figueiredo. João Batista de Oliveira Figueiredo. Isso foi em 84. Tomei posse no Supremo Tribunal Federal em 84. Não estava em vigor ainda a Constituição de 88.
até foi incumbido de preparar sugestões do Supremo Tribunal Federal para a Assembleia Nacional Constituinte. Ele foi ministro do Supremo de 31 de agosto de 1984 até 26 de abril de 2003, quando completei 70 anos, idade que era a máxima permitida no serviço público. Hoje são 75. No período também fui substituto, vice-presidente e presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Dentre as missões que eu tive, foi a de relator geral da eleição, na qual foi eleito Fernando Collor de Mello. Depois, 2 anos depois, me coube presidir o processo de impeachment contra Fernando Collor de Mello. Aquele diploma que o ministro Rezec e eu, o Rezec era o presidente do PSL, escolhemos que não havia nem diploma a ser entregue ao presidente. Havia o antigo da época militar e que não se pretendia conservar. Então, foi feito um modelo. E esse modelo foi entregue ao presidente Fernando Collor. Não. Depois me coube esse episódio de presidir o processo de impeachment, que até tive que explicar aos senadores por que o juiz vai presidir o Senado no processo de impeachment, do que os senhores quiseram. Porque a Constituição foi elaborada pelos senhores, não foi por mim. E a Constituição diz que quem preside o processo de impeachment é o presidente do Supremo Tribunal Federal, que era eu à época. Eu fui presidente de 91 a 93. O processo de impeachment foi em 92. Fui também membro do Conselho Nacional da Magistratura, que hoje é o Conselho Nacional de Justiça. Naquela época tinha função meramente disciplinar, não coordenador administrativo e judiciário. Eu me aposentei em 26 de abril de 2003. Já vou completar 20 anos de aposentado. Eu fiquei até um pouco perplexo de ser lembrado como jurista em 2022. É verdade que eu continuei militante, continuo. E como advogado. Até tive a coragem, segundo o ministro Xavier Albuquerque, de abrir o escritório da advocacia. Mas mais de consultoria, de pareceres, etc. Não patrocinei causas, não fui falar com nenhum juiz, nenhum desembargador e nenhum ministro sobre processo algum. Tudo eu aceitava com a condição de não ter que. E fui convidado por influência do meu amigo Cadu Watanabe, que foi colega da magistratura, para ingressar no escritório Trenche, Rossi e Watanabe. Eu estou até hoje como consultor jurídico. E Paulo Scaffia, que eu não conhecia, era presidente, na época era só da Fiesp, não era do Fiesp. Não, já era do Fiesp da Fiesp. E, por sugestão de outro desembargador, João Paulo Caldeira, fui levado ao Paulo Scaffia, que ele não conhecia, porque ele queria que alguém presidisse o Conselho Superior de Assuntos Jurídicos e Administrativos da Fiesp. Foi lá onde permaneci alguns anos, até recentemente, até o ano passado, até este ano, quando terminou. Este ano. Comecei em 2005 até 2022.
talvez 21. E Paulo Scarpa foi presidente da Fiesp e do Fiesp, e me manteve como membro presidente do Conjunto durante todo o Supremo. E ainda me nomeou presidente da Câmara de Arbitragem do Fiesp. E ainda sou presidente da Câmara de Arbitragem do Fiesp. De maneira que a minha militância na advocacia ou no direito, atualmente, como presidente da Câmara de Arbitragem do Fiesp da Fiesp, consultor do escritório Freixo Rocha Batanado e advogado ainda com banca, mas sem pretensões de continuar realmente trabalhando. Estou contando tudo isso porque eu, na verdade, nunca me senti jurista. Eu sempre quis ser juiz. E o juiz é um pouco menos que jurista, ou muito menos. O juiz é um leitor de autos, convive com partes, com advogados, com autores. Aliás, eu digo com muito prazer, nunca tive um inimigo, sequer um adversário, ou pelo menos um desafiador na magistratura, no Ministério Público e na advocacia. Eu sempre me dei muito bem com o funcionalismo público, seja no Estado de São Paulo, seja na área federal. Estou contando com isso, porque, na verdade, afora isso, eu não queria nada dizer como jurista. Agora, como juiz, tem que ser cumpridor de prazos, sério, responsável, que saiba conduzir uma audiência, que saiba lidar com as partes, com os advogados, com os promotores, com os funcionários, e que seja bom exemplo na cidade onde esteja trabalhando, ainda que seja nas grandes cidades ou nas pequenas cidades. E mais ainda quando está no centro das atenções, como em Brasília, no Supremo Tribunal Federal. De maneira que eu me desculpo por ter contado essas coisas, porque, na verdade, eu não teria outras a dizer, a não ser renovar meu agradecimento à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Aliás, é outra coisa que eu me orgulho muito. Eu sou paulista, mas do Rincão. É uma cidade muito pequena, no bairro ferroviário da Companhia Paulista de Estado inteiro. Eu nasci em Rincão em 1933 e lá recebi o título de cidadão honorário, não pude receber o cidadão local, porque tinha nascido lá. E recebi na Câmara Municipal de São Paulo, recebi em São Bernardo do Campo, Guararapes. Eu me lembro de outras voltas, lá em Brasília, sabe? Tudo é homenagem. Mas eu já não estava esperando homenagem a esta altura da vida. Mas a tudo eu perdoo ao que eu achará, que a iniciativa foi dele, todos sabemos. E a influência que ele deve ter junto aos parlamentares, que pelo menos o ouviram e resolveram me premiar também com essa homenagem. E essa homenagem, para mim, é de grande significado, por envolver os homenageados que estão sendo homenageados hoje. Meu abraço particular ao Adilson Dallari, como Quioche Arada, foi conselheiro do Conselho Superior de Assuntos Jurídicos e Legislativos na FEAP. Aliás, os mais participativos, os mais vibrantes, os maiores argumentadores do Conselho. Eu nem sei se continuo no Conselho, eu que não continuo. Desculpe pela demora,
mas alguma coisa eu precisava dizer para explicar por que é que eu me sinto juiz e ainda não me sinto jurista, mas fico profundamente agradecido por ter sido reconhecido como tal, partindo da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, um instituto tão bem presidido e coordenado pelo Joachim Harada. Boa tarde a todos e um afetuoso abraço. Agradecemos as palavras do ministro e por dividir conosco um pouquinho da sua tocante e brilhante trajetória. Convidamos agora ao professor Jucá, né, para as considerações em relação às homenagens e também para comandar o brinde aos homenageados do evento de hoje. Professor Jucá, com a palavra. Muito obrigado, Marcelo. Na pessoa do presidente do IBEDAFT, que é o Harada, eu cumprimento todos os presentes, recebam os homenageados. Um abraço afetuoso, uma menção muito especial, e eu começo de trás para frente, ao ministro Sidney Sanches, que a imprensa, à época, denominou de pátria de toga e que eu tomo a liberdade de dizer orgulho da magistratura nacional, a qual eu tenho o privilégio de pertencer. Meu amigo Eduardo Jardim, mestre Adilson Dallari, seu leitor, professor Léo Silva, e meu querido amigo Robson, o pai da legalização do direito financeiro entre nós, capitão vitorioso nessa luta que iniciou com Marcos Abram e com a Sociedade Brasileira de Direito Financeiro e que se canta hoje a vitória. Todos os homenageados recebam a minha homenagem pessoal, o meu afetuoso abraço, reconhecimento e admiração. E, em comemoração a este evento, que nos gratifica a todos, eu desejo saúde. Marcelo. Agradecemos as palavras do nosso querido professor Francisco Pedro Jucá. E, por fim, passamos a palavra ao presidente do IBEDAFT, professor Kiyoshi. Quero agradecer a participação de todos e parabenizar os homenageados de hoje, o professor Adilson Abreu Dallari, o professor Eduardo Jardim, o professor Léo da Silva Alves, o professor Robson Maia e o ministro Sidney Sanches, que se notabilizou quando, pela vez primeira, aplicou a lei do impeachment de 1950 em relação ao ex-presidente Collor. Aplicou de forma magistral a pena prevista na Constituição e na lei de uma forma integral. Então, quero renovar os meus parabéns aos homenageados e dizer que encaminharei o diploma e o respectivo troféu a todos os homenageados pelo correio ou pelo motoboy nos endereços consignados na ficha de inscrição do IBEDAFT. Portanto, se alguém tiver alterado o endereço comercial, peço que me avise. Então, agradecendo mais uma vez a participação de todos, ao mestre de cerimônia Marcelo Harada, dou por encerrada essa solenidade. Sendo assim, encerramos os eventos do dia de hoje, né, das homenagens. Até uma próxima.